há quem diga que, com exceção parcial do governo Bolsonaro, que foi grandemente afetado pela pandemia, o Brasil nunca teve verdadeiramente um governo de direita. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. E a segunda pergunta que eu faço é o seguinte: o que você falou caracteriza a posição de direita hoje como defensora da liberdade, dos valores do homem comum, em oposição a uma tirania de iluminados, de ungidos? A esquerda estaria na posição oposta. É isso mesmo que eu entendi? Sim. Você quer começar a responder as duas perguntas? Doutora Ângela. Pode começar, se tu quiser. Olha, bom, eu pertenci ao governo Bolsonaro, na verdade, né? Então, e eu justamente fui para ele por causa dos valores humanos. Eu achei muito interessante que o Pedro levantou uma ideia, né, do que a gente deve buscar como verdade, né? E eu entendo que a direita liberal, ela deveria buscar o bem comum e que a vocação política, que a vocação, né, ela não pode ser autointeressada. Então, uma das coisas que eu vi nesse governo é que ele resgatou valores humanos. Ele montou um Ministério da Família. Ele montou um Ministério da Mulher, mas não a mulher como a proteção eleitoreira da mulher, mas a projeção até mesmo da maternidade, né, feminina. Depois, ele quis investir na educação, foi muito difícil, foi um dos ministérios mais difíceis que nós tivemos, né, até por ser esquizofrênico, porque havia muitos servidores que tinham ideias de esquerda, então não se... Porque através, evidentemente, da educação que nós manipulamos... Toda a máquina do Estado é permanente e ela já está montada, né? E é onde tu vai atingir o ser humano desde pequeno, ou seja, é aí que eu vou construir a minha nação de esquerda, não é? Agora, depois, ele trouxe a liberdade econômica, né, que isso que também o Pedro falou, trouxe a livre iniciativa, né, o direito à propriedade, as empresas funcionando para dar empregos e não o cuidado do pobre. E até eu vou dizer uma coisa, em termos de cidadania, né? Havia o Bolsa Família, que para mim o trabalho é uma das maiores riquezas que a gente pode oferecer para o ser humano. A Bolsa Família o trabalho é um valor. O trabalho em família, eu até falei para o Bolsonaro antes da gente, a gente ainda não tinha perdido, em setembro, naquela manifestação, no dia 7 de setembro eu falei, presidente, se nós ganharmos, eu acharia muito importante ter um Ministério da Família e do Trabalho, que são juntos, porque é a maior riqueza que nós podemos oferecer para o ser humano. Nós tínhamos um programa que chamava Auxílio Brasil, que dava ajuda, mas tinha uma trilha profissional, tinha um programa de fortalecimento de vínculos familiares, tinha que colocar o filho na escola para poder progredir recebendo a ajuda do Estado. Acabou isso. Então, o que eu vejo? Né? O governo Bolsonaro, ele trouxe os valores humanos, né, como valores do Estado Democrático de Direito, e deixou muita liberdade. Eu tive muita liberdade para fazer o que eu quis. O nosso ministério tinha muita liberdade. O Paulo Guedes tinha muita liberdade. Então, o que eu vejo nesse governo é que ele resgatou o que tu mesmo falaste, um senso comum. E eu vou dizer também, um exercício, um dever de exercer a minha cidadania. Se perdeu a eleição, mas eu tenho ido pelo Brasil inteiro, continuo dando muitas palestras, famílias pedem, educação pede, educadores pedem, né? A defesa da vida pede para ir também ajudar. Né? Por quê? Porque ele resgatou, de certa forma, um desejo de que a comunidade é minha, e isso é direita. Ou seja, não é o governo que vai resolver por mim, não vai vir de cima para baixo. A gente faz uma nação de baixo para cima, entende? E é isso que eu entendo que, de fato, não posso dizer que foi o único, mas que realmente ele resgatou valores humanos, ele resgatou, que é o que o ser humano de verdade quer, né? E não ser, como a gente fala em inglês, nudge, né? Assim, levados a pensar de uma forma e atuar de uma forma sem a nossa liberdade e sem a nossa realização. Desculpa. Nada, obrigado. Pedro, eu passo a pergunta para você e acrescentando também, quando a gente olha a cena internacional hoje, a gente está vendo um renascimento do totalitarismo que vai da Nova Zelândia ao Canadá, passando pela Austrália, até no Reino Unido, leis que coíbem a liberdade de expressão. Eu quero adicionar esse tempero aí na pergunta, mas fica a mesma pergunta também sobre a direita no Brasil. Eu concordo com a doutora. Acho que a gente nunca teve um
um sistema, né, que a gente pudesse dizer assim, que era um sistema de direita, né? Descobrimos recentemente que, inclusive, aquele período do regime militar não era efetivamente de direita, né? Havia várias questões herdadas até da época Vargas, essa ideia do Estado papai, né? Em cima e, na verdade, quando ele é o papai, ele também controla, né? E está aí controlando tudo. Então, assim, nós não tivemos nunca isso. Tivemos agora, vamos dizer, um vislumbre do que poderia ser, né? É sempre que as pessoas comentam assim, poderia ter sido diferente, isso, aquilo. É uma máquina, né? Estamos vivendo dentro de uma máquina construída por muito tempo. Vários ambientes foram meio que abandonados, né? Dentro abandonados do debate, né? Assim, as universidades, as escolas foram ambientes abandonados pela direita. E aí não se construiu nada. Então, o que a gente tem é essa sociedade, essa imprensa que já todo mundo sabe tem lado, né? E isso que você citou, né, que está acontecendo em vários lugares do mundo e acontece muito no Brasil, é muito triste porque cada vez que a gente percebe, por exemplo, grandes escândalos, e a imprensa sempre teve um papel muito importante em revelar, em cobrar, né, nós perdemos esse direito. Né? Nós perdemos esse direito quando vem uma imprensa que está fazendo, muitas vezes, o serviço pago, como diria Juca Chaves. Né? Diz assim, a imprensa fala a verdade... Pagando bem, né? Mas você vê, esse processo está tão avançado que a outra classe que tinha essa função na sociedade, André Marsiglia fala isso o tempo todo, que são os políticos, ou seja, é o legislativo, ele já perdeu esse direito também. Porque no momento em que você tira o poder, né, do legislativo, de legislar, de criar e de cobrar os outros poderes, ele perdeu esse direito, ele está muito enfraquecido. Então, assim, essa onda de autoritarismo que acontece no mundo todo, mas no Brasil parece que ela está muito ampliada, né? Vou lembrar de um fato recente que aconteceu aí na época das Olimpíadas, uma treinadora de um time, de uma atleta, fez um símbolo com a mão, né? Acho que da equipe de ginasta, né? E a imprensa brasileira começou assim, a dizer que aquela era um símbolo de supremacista branco, né? E aí foi perguntado, né, para a equipe o que aconteceu, e ele falou assim, olha, esse drama, essa questão foi levantada apenas no Brasil. Para você ver como a gente, assim, apesar de toda essa questão no mundo que está acontecendo na Nova Zelândia, nunca imaginei, a Austrália parecia um lugar das liberdades, e Inglaterra sofrendo agora, as pessoas estão sendo presas por questionar, por fazer posts nas redes sociais, mas aqui no Brasil nós temos uma imprensa fazendo isso, né? Fazendo isso com as pessoas, qualquer coisa, ou seja, porque ela tem lado. Gustavo Maltacho, do livro Contra Toda a Censura, todos os livros maiores aqui, né? pensadores do Brasil. Trouxe o livro aqui, ele comenta assim, parece que hoje, né, e não é só a imprensa, né, as pessoas estão assim, vou procurar o lado ruim dessa hipótese que você levantou. Então está procurando a pior. Mas será que ele falou aquilo pensando algo bom? Ou será que tem alguma possibilidade de ter algum critério bom em cima disso? Não, vou pegar a pior hipótese. Então nós estamos vivendo isso. Nesse momento, então nós temos assim, judiciário, legislativo calado, e a imprensa fazendo os serviços dos senhores do poder. Parece muito triste, né? O que vai acontecer com isso? Acredito que assim, sempre tem, chega um momento que fica insuportável. O Vitor Hugo falava assim, não existe uma ideia, né? Não há uma força mais poderosa do que uma ideia cujo tempo tenha chegado, né? E às vezes esse tempo chegado é o momento em que todo mundo percebe que o rei está nu e que essas mentiras não colam mais. Deus queira que chegue. Alex. Bem, eu vou citar aqui uma
fonte que o irmão da Ângela gosta muito, até escreveu um livro sobre, que é Tolkien, Senhor dos Anéis. Eucatástrofe, ou seja, muitas vezes naquele momento em que estamos mergulhados nas trevas, que parece pior, como que um milagre, a luz se faz e a coisa vira. Eu acredito que essa esquerda identitária, esses censores no judiciário, essa quadrilha do Executivo Federal, e esses lacaios que ocupam postos na imprensa, eles são como aquela mosca que você já colocou inseticida em cima. Ela faz mais barulho antes de morrer. Eu tenho esperança. Eu estou nessa luta desde 91. Eu sou da época que eu tinha um deputado que eu conseguia falar. Meu finado amigo Roberto Campos. Nossa. Hoje tem dezenas. O governo Bolsonaro teve problemas? Claro, todo governo tem. Sim, porque ele foi o motorista de um carro com motor ruim, pneu careca. Essa máquina que Vargas construiu e antes de Vargas comece a construir na República. Sim. O Brasil teve uma grande experiência de governos conservadores, liberais, durante o Império, mas poucas pessoas lembram disso. Nós tivemos, no começo da República, um bom presidente, um conservador, que foi o Rodrigues Alves, aqui de São Paulo, que melhorou a economia, pacificou o país, reformou a capital, Rio de Janeiro, colocou o Barão do Rio Branco na diplomacia e pacificou todos os conflitos internos no país. Foi uma época de paz. Só que logo depois vem as confusões, anos 20, Vargas. Nós tivemos, quando o ditador se suicida covardemente, era um covarde, Vargas era um covarde, ele deixa o vice, que era da oposição, Café Filho, que tenta fazer alguma coisa, só que o sistema o derruba. Nós tivemos, de certo modo, no começo do regime militar, com Castelo Branco, algumas tentativas, mas que o próprio sistema mudou e os militares depois, com Costa e Silva, Médici, Geisel, assumem uma posição bem varguista, grandes estatais, intervencionismo. Figueiredo tentou algumas coisas, mas tinha a máquina. Ele tinha, por um lado, um ministro Hélio Beltrão querendo desburocratizar e, por outro lado, o recém-falecido Delfim Neto querendo inflacionar. Então, os conflitos. E a Nova República, o revanchismo contra os militares. O governo Collor, com todos os erros, o trabalho que o ministro Antônio Cabreira fez na agricultura foi muito importante para o que nós temos hoje. E que Tereza Cristina, com Bolsonaro, deu o ponto final. Só que o governo Bolsonaro, as ideias mudaram. O sofrimento que o brasileiro teve no governo Dilma acordou a população. E o grande problema é que nós não tínhamos, na época, um Congresso. Hoje nós temos um Congresso que em um único dia deu 4 derrotas para o atual governo. Então a gente tem esperança, só que nós temos que olhar na construção dessa base. Por isso as eleições agora são importantes. Deixa eu só te interromper aqui. Muita gente descreve a situação do Brasil como resultado de um processo que durou décadas, no qual ideias equivocadas, erradas, ideias que levam ao atraso, à pobreza, à dependência, essas ideias foram vendidas para a maioria da população como se fossem coisas boas. Então, olha, veja que bacana, vou criar aqui para você um auxílio. Você vai ter... No Brasil tem auxílio até para criminoso preso, auxílio reclusão. Né? E o nome é maravilhoso. Quem pode ser contra o auxílio reclusão? O que significa auxílio reclusão? Você cometeu um crime, você vai preso e o Estado vai te dar dinheiro para sustentar você ou a sua família, tanto faz. O aspecto moral é o mesmo. Né? Com o que você acabou de... E apesar disso, nós tivemos momentos bonitos na história do Brasil.
Tivemos grandes estadistas na história do Brasil que o nosso complexo de vira-lata muitas vezes não deixa que a gente reconheça, né? Eu sou um estudante fascinado pela história da Revolução de 32, quando São Paulo disse, eu não vou aceitar ficar sob um ditador. E quando você estuda a história de 32 e as histórias humanas, é uma coisa fascinante. Existe um Brasil aí por trás, né? Que está há muito tempo sendo sufocado. Aí eu pergunto para você, tem gente que espera uma mudança do Brasil de hoje para amanhã. Não, olha, vamos aprovar essa PEC e vai tudo se resolver. Ou então vamos tirar essa pessoa e botar outra. Eu acho que o Brasil tem esperança, tem futuro, mas é um processo de décadas. Sim. Esse processo que você descreveu, antigamente só tinha um deputado com quem você podia falar, agora tem vários. Daqui a 10 anos, talvez seja metade do Congresso. Estou errado? Tá certo? E o problema do brasileiro, e o que as ideologias vendem, é o imediatismo. É aquela coisa, trago seu amor em 3 dias. Você fica milionário com uma semana. Então, isso não... Faça se você fizer o meu curso. Exatamente. Não existe isso. Existe um processo, e o senso comum, a gente tem que recuperar isso. E aí é o lado ruim do brasileiro, querer se dar bem. A gente tem que recuperar essa ética de que só vamos colher frutos daquilo que plantamos. E temos que plantar certo. E hoje há, sim, uma luta entre 2 Brasis. Um Brasil litorâneo, urbano, cada vez mais alimentado por recebedores de auxílios, e um Brasil profundo que está crescendo pelo trabalho. O que o agro tem feito é fundamental. Sim. E a educação dessas pessoas, o que as igrejas católicas, evangélicas e até mesmo kardecistas, o que está se criando no Brasil, um movimento de escolas em igrejas, em paróquias, isso é fundamental. Então há um novo Brasil que esses inimigos da humanidade querem reprimir com ideologia, com censura, com suborno. Uma bolsa dessa é comprar a pessoa pelo estômago dela. Então, só que isso está chegando a um limite. E mais pessoas estão despertando. Um programa como esse, há 10 anos, seria impossível. O espaço é triste, nós temos muitas derrotas. Mas no processo, há esperança. E o que os nossos inimigos mais querem fazer é roubar a esperança. A grande arma dessa imprensa que serve aos donos do poder é tirar a esperança de um movimento que eu vejo que não tem retorno. Parte do Brasil despertou. E nós temos que... O senhor que está em casa é parte dessa mudança. É o seu testemunho. O senhor que é avô, avó, o seu neto. No passado diziam, cuide de seu filho antes que um traficante o faça. A gente hoje tem que dizer, cuide de seu filho antes que um professor esquerdista o faça. Eu tenho mais medo de professor de federal do que de traficante.